Paz, mulheres, tudo bem? Estou muito feliz por estar começando hoje o nosso primeiro episódio de Mulheres que Inspiram. E para começar, no primeiro episódio de hoje, eu quero trazer para vocês duas mulheres, uma história de duas mulheres que elas fizeram toda a diferença na geração delas. E a gente pode aprender muito com elas duas coisas muito interessantes. A primeira, elas ouviram a voz de Deus, que isso é o principal. E outra, elas foram elas mesmas. E eu acredito que hoje, através da história delas, nós vamos aprender muito, muito mesmo. Então, para começar, eu convido você, mulher que está me assistindo, que vocês peguem as suas Bíblias e abram em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 em diante. A gente vai fazer uma breve leitura para a gente poder conhecer quem são essas duas mulheres que com certeza vão nos inspirar na mensagem de hoje. Então tem como título: As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida? Versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Louvado seja Deus por essa palavra. Nós vamos ficar até o versículo 21 e a gente vai meditar sobre essas duas mulheres, de nomes diferentes, né? Sifrá e Puá. Então, são essas mulheres que hoje vão nos ensinar muito aqui no nosso primeiro episódio de Mulheres que Inspiram. Hoje nós estamos vivendo numa época que eu acredito que nós sofremos muito uma pressão da sociedade, uma pressão de rede social, enfim, em todos os sentidos, principalmente nós mulheres. Eu acredito que a gente tem que sempre ouvir a voz de Deus, como a gente vai ver ao longo, né, dessa mensagem. Mas muitas vezes é meio complicado a gente não viver de acordo com essa pressão, porque parece que nós sempre temos que ser de acordo com o que as pessoas querem que nós sejamos. Tem esse padrão estabelecido, então você tem que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, enfim, é um padrão que o mundo coloca sobre nós. E às vezes acontece de ser um peso muito grande. E através dessa história que eu meditei muito para trazer para vocês hoje, eu quero que a gente aprenda 3 coisas com elas. Então eu vou dar 3 dicas para vocês, para que a gente possa saber qual é a nossa verdadeira identidade em Deus. A primeira dica que eu acredito que a gente aprende muito com essas mulheres é de sermos autênticas. Como eu falei para vocês, a sociedade, o mundo nos impõe um padrão muito forte, né? Que nós temos que ser perfeitas, você tem que ser magra, você tem que dar conta de tudo, você que é mãe, eu ainda não sou mãe, não sei como é, mas você tem que ser aquela pessoa que você não pode errar de forma nenhuma.
E muitas vezes a gente fica assim olhando e, poxa, eu gostaria de ser igual a fulana, eu gostaria de ser que nem a irmã da igreja. E às vezes a gente fica tentando procurar características nas outras pessoas que às vezes a gente não possui, e tá tudo bem. E nós temos que ser autênticas, porque se a gente olhar pela palavra, elas foram autênticas. Elas fizeram sim a vontade de Deus, correram risco de vida, mas para poder fazer a vontade de Deus, o chamado que elas tinham naquele momento. Então hoje, na nossa geração, nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E não muitas vezes o que o mundo deseja que nós possamos ser, o que o padrão estabelece, se a outra pessoa tem alguns dons ou tem jeitos que muitas vezes você admira, mas não consegue ser. A gente também tem que usar o poder da palavra, amém? Então Deus, ele nos dá essa autenticidade, essa alegria, essa força, e nós temos que ser como elas, que foram mulheres firmes, autênticas na palavra de Deus. Então eu ouvi uma frase muito interessante, que principalmente nós somos assim pressionadas em momentos de crise. E é nos momentos de crise, é nos momentos que nós estamos passando por situações difíceis, é onde mais a gente recebe palavras que acabam assim nos deixando tristes. Você não vai conseguir, você não vai dar conta. E muitas vezes nós temos esses pensamentos de nós mesmas, não é verdade? Mulher que está me ouvindo agora, eu acredito que você também passa ou já passou por isso, ou conhece alguém que está passando. Mas eu quero deixar um recado para você, que você não pode permitir, não deixe ninguém te derrubar no momento de crise, porque você pode todas as coisas. Zifrá e Puá estavam num momento de muito desespero, de muita dificuldade, mas elas foram autênticas em Deus e elas não deixaram que a crise derrubassem o propósito que elas tinham, que era salvar a vida daquelas crianças naquela época. Então, seja autêntica, seja você mesma, esqueça padrões, esqueça a vontade dos outros sobre você, faça a vontade do seu Pai, que é o importante. Amém? Essa é a primeira dica que a gente pode aprender com elas aqui nessa palavra. A segunda que eu anotei aqui tenha urgência em ser você. E isso tem muito a ver com o que eu falei agora, né? Às vezes a gente admira alguém ao nosso redor, seja uma irmã, seja uma amiga, enfim, seja qualquer pessoa, mas a gente precisa buscar realmente qual é o nosso dom em Deus, a gente precisa realmente saber qual é o nosso chamado em Deus. Muitas vezes nós passamos por momentos de não sabermos quem nós somos, o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente se pega perguntando para que eu vim para esse mundo. Eu falo por experiência própria porque eu já passei por isso, mas uma coisa assim que eu também escutei e eu marquei aqui porque eu achei lindo, muito, muito, muito lindo, e eu quero falar isso para você. Abra seu coração. Uma obra, ela só tem valor pela assinatura do artista. Olha que coisa mais interessante. E você, mulher, tem a assinatura do seu pai. Então tenha urgência de ser você mesma. Tenha urgência em buscar aquilo que você tanto deseja em Deus. De ser você, de trabalhar no Evangelho, de fazer o que você tem vontade, de buscar os seus sonhos em Deus. Porque elas tinham outro caminho para poder seguir. Mas não, vocês imaginam a pressão que elas sofreram naquele momento. Se eu não fizer a vontade daquele faraó, nós vamos perder as nossas vidas. Mas não, elas foram elas mesmas. Além de elas serem autênticas, elas acreditaram nelas mesmas. E eu imagino aquele momento de
de desespero, sabe? E elas ali firmes, uma olhando para a outra e dizendo: não, vamos conseguir, nós estamos juntas, sabe? A parteira, eu procurei o significado da palavra parteira, e é aquela pessoa que ela te dá aquele aconchego, ela te ajuda a dar a luz, ela é como se fosse uma pessoa para te dar literalmente uma ajuda mesmo. Então elas nem conheciam aquelas mulheres e elas tinham necessidade de fazer a vontade de Deus. Então seja você, tenha urgência de ser você. Não tenha medo do que o outro vai falar, o que o seu vizinho vai pensar. Se muitas vezes nesses momentos você acabou sendo, como que eu posso usar aqui a palavra para vocês entenderem, acabou assim, alguém falando pra você que você não era capaz, alguém, sabe? Não, é como eu li, você tem a assinatura do seu pai, você é a obra do Criador. Então acredite nisso, acredite de verdade. E para terminar, a terceira dica é: pense no destino dos outros. A gente pode ver realmente que Puá e Zifrá, elas não pensaram em momento nenhum somente nelas, mas elas também pensaram no destino daquelas mães, porque até então elas não conheciam, elas não sabiam quem elas eram, e imagina aquele desespero, porque dar à luz, eu volto a dizer para vocês, eu ainda não sou mãe, espero em Deus um dia passar por isso, ter esse privilégio de dar à luz, mas deve ser a coisa mais linda, deve ser um momento de muitas emoções. Então, por tudo que eles estavam passando naquela época, o povo, aquela opressão, né? Você estava vendo aquele momento tão maravilhoso e saber que na hora que seu filho está nascendo é um menino e ele vai ter que morrer, sabe? E o seu futuro está na mão daquelas mulheres. Então elas nem conheciam as mães, mas mesmo assim elas deixaram de pensar nelas para pensar no destino e no futuro daquelas mães, daquelas crianças. Então assim, Deus foi tão misericordioso, porque como a gente vê aqui na Bíblia, olha, no versículo 20, portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Em outras linguagens, né, de outras Bíblias, falam que elas tiveram famílias, sabe? Que elas foram bem-aventuradas por Deus, porque elas fizeram a vontade do Senhor. Então, assim, quando nós pensamos em nós fazemos a vontade de Deus, nós olhamos para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que Deus nos olhou e nos olha a todo momento, nós somos bem-aventurados, mas principalmente quando nós olhamos também para o outro com amor, Deus ele nos dá o dobro das suas bênçãos, porque aqui a gente não está falando só nos bens materiais, porque elas correram risco de vida, elas lutaram contra qualquer opressão, elas lutaram contra o governador da época. Por quê? Porque elas resolveram fazer a vontade do Senhor, elas foram autênticas, elas se esforçaram para ser elas mesmas e elas também pensaram no destino dos outros. Então, que mulheres, né? Que mulheres para a gente ter como exemplo para nossa geração. Às vezes nós como mulheres, nós sabemos que não é fácil ser mulher em todos os sentidos e muitas vezes a gente, ao invés de nos unir, nós acabamos nos afastando por poucas coisas, por problemas pequenos, e a gente tem, não só como mulheres, mas como cristãos no geral, a gente tem que aplaudir o sucesso do outro. Nós temos que chorar sim, nos alegrar sim todos juntos, mas uma coisa é a verdade, você quer saber quando realmente o outro ele te ama, é quando você vê que ele está crescendo realmente ao seu lado e vice-versa, e você fica feliz pelo sucesso dele.
E isso realmente é o que nós precisamos ter. E nós sabemos que com mulher já é um pouquinho mais diferente, porque é difícil ser mulher mesmo. Nós temos que nos unir, porque ao longo desses episódios nós vamos ver que quantas mulheres na Bíblia nós temos como referência, como exemplo para nós. Então, recapitulando, a dica 1, né, como eu falei para vocês, sejamos autênticas, sejamos nós mesmas. Sem sombra de dúvidas, Deus ele nos fez únicas. Nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus. A segunda, temos que ter urgência em ser nós mesmas, fazer a vontade de Deus, ser realmente quem nós somos, porque Deus nos criou com um propósito. Nós somos o quê? Nós somos a obra-prima do Senhor. E nunca se esqueça, você tem a assinatura do seu Pai. Guarde isso no seu coração, amém? E a terceira, pense sempre no destino dos outros. Nós não podemos confundir autenticidade com alta confiança, né? Com achar que autossuficiência, eu sou eu e eu não preciso de mais ninguém. Não, nós precisamos uns dos outros, porque Paulo diz que nós somos um corpo. Se eu sinto, você sente e vice-versa, não é? Então foi essa a história que eu quis trazer para vocês. A primeira do nosso episódio, Mulheres que Inspiram, que para mim foi maravilhoso ler sobre elas, falar sobre elas. Já ouvi muitas pregações também referente a elas, e são mulheres que realmente que nos inspiram, que fizeram toda a diferença na sua época, na sua geração, né, que salvaram vidas, fizeram a vontade do Senhor, e hoje nós temos elas como exemplo para nós. Eu espero muito você, mulher, que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas, compartilhe com todas as mulheres que você conhece, que você gostaria também de ouvir essa mensagem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like porque isso nos ajuda muito. Nos acompanhe também lá nas redes sociais, no nosso Instagram, porque a gente sempre está colocando coisinhas novas pra gente ir conversando também. Deixe seus comentários aqui também, que é muito importante para mim, tá? Eu leio sempre, vamos nos acompanhando e eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, tá bom? E não se esqueça, seja a pessoa que Deus quer que você seja, amém? Um beijo grande e até o próximo Mulheres que Inspiram, se Deus quiser. Tchau!